aí. Ok, tá. Ó, se você pudesse acessar... Taizinha chegou. Se você pudesse acessar um novo estado de ser pela meditação, por isso que eu estou insistindo tanto nessa meditação. Tudo bom, Taizinha? Estava esperando até agora que eu comecei a gravar, para ver se dava tempo de chegar. Ó, vamos repetir. Se você pudesse acessar um novo estado de ser pela meditação, combinando a intenção clara daquilo que a gente quer e o contato com o estado de emoção intensificado, mencionado anteriormente, e ficasse empolgado e pilhado com o que estaria criando todos os dias, enfim começaria a sair do estado de repouso. Então, isso aí está na página 198, lá embaixo, bem embaixo, é o último parágrafo. E isso nos mostra que a gente fazendo a meditação todos os dias, tendo a intenção bem clara daquilo que a gente quer transformar, tirando as crenças que a gente não quer mais, coisas que não funcionam mais para nós hoje em dia, com essa emoção intensificada, sentindo aquilo e começando a visualizar. No início é um pouco mais desafiador, quando a gente não tem muito treino, mas depois, com o tempo, a gente começa a fazer exercícios de visualização. Eu tenho facilidade em visualizar. Então, eu faço assim, por exemplo, tem dias que eu visualizo a minha família toda iluminada, eu penso em todos eles, em nós aqui em casa, nos filhos, nas noras, no netinho, todo mundo com muita luz. E aí eu vou respirando naquela luz, vou respirando e aumentando, e aquilo vai se transformando numa emoção. Então, quando vocês querem alguma coisa, imaginem-se fazendo aquilo já, como já fosse certo. E comecem a respirar e aumentar isso, ampliar, como assim, fiquem até ofegantes e tragam essa emoção, porque aos poucos o corpo vai assimilando e ele vai acreditando. Nos primeiros momentos, eu lembro que quando eu imaginava alguma coisa, o meu corpo dava até uma trancadinha, assim. Como quem diz, não conta lorota, porque isso aí não é bem assim, né? Dá aquele mal-estar, como se a gente estivesse mentindo para nós mesmos. Não importa, não tem bola para isso. Deixa o corpo. Nós não somos esse corpo. Deixem o corpo, treinem a mente. Até que uma hora ele vai ceder. Porque nós vamos insistir muitas vezes. Ampliar as coisas que vocês querem. Autoconfiança, tolerância, paciência, silêncio. Tem muita coisa importante. A fé. Então, a gente vai colocando essas palavras, que a palavra ela é uma assinatura. A gente pensa, logo, aquilo ali já vibra, não tem pensamento neutro. E se a gente ainda fala, é um recibo, é uma assinatura daquilo que está vindo. Então, tinha uma história que a gente, aqui em casa, costumava fazer, não sei se vocês fazem isso também, mas assim, às vezes eu estava quieta ali fazendo alguma coisa, daqui a pouco me vinha um pensamento, e na maioria das vezes era um pensamento julgador, ou uma crítica, ou uma comparação, e aí me vinha aquilo na cabeça. E ao invés de eu trabalhar cancelando isso,
para que os caminhos neurais mudassem, eu dizia assim, que eu já pensei, eu vou falar mesmo, porque vai dar na mesma. Não, não dá na mesma. Não dá na mesma. É um reforço. Eu estou exteriorizando aquilo que eu poderia simplesmente, não, cancela isso e muda. É um exercício interno que a gente pode fazer. E ele é mais positivo e eficaz do que eu simplesmente o meu ego, né? Querendo mostrar que não tem problema julgar as pessoas, que não tem problema criticar e condenar as pessoas, tá tudo bem, é assim mesmo. Quanto mais a gente se separa um dos outros, melhor. Dá essa desculpa. Eu já pensei, eu posso falar. Não, pensa, respira, dilui, substitui, compreende o outro. Cada um tem tempo para chegar lá. A gente também já esteve em lugares piores. Então, quem somos nós, né? A gente tem que ir tirando, limpando. É aquilo que eu expliquei para vocês. A gente tem no nosso cérebro neurônios com raízes só de julgamento, de separação, de condenação, de crítica, de comparação. Então, tem ali. E quanto mais eu permito que esses pensamentos se instalem em mim, me acostumo, porque é um hábito. Julgar é um hábito, reclamar é um hábito. Eu permito que isso venha e eu dou como que um aval para me mostrar assim, não, é assim mesmo, todo mundo faz a mesma coisa. Não, não é todo mundo que faz a mesma coisa e a gente pode transformar, e a gente tem que fazer isso, né? Então, ali, terminando ali o parágrafo da 198 para 199, ele termina ali aquela partezinha dizendo: o que quero dizer é que não importa qual seja a fonte dos nossos males, existe a possibilidade de mudarmos nossa condição. É o que eu estava falando agora. Não importa e a gente precisa fazer força. Exige esforço. Para mudar esse estado de ser, exige esforço. A gente precisa, como é que ele falou? Praticar muitas vezes, repetir, repetir, repetir. Colocar frases de apoio em casa, repetir aquilo ali. Mas não só da boca para fora. Com intenção, senão não adianta para nada. Sem intenção, sem emoção, não traz significado nenhum, fica vazio. Sem essa intenção bem clara dentro das meditações, das práticas que vocês forem fazer, e essa intenção e emoção que a gente coloca não vai colapsar, ou seja, não vai materializar. Vai ficar lá no campo das possibilidades, como onda, né? No campo quântico ali, não vai acontecer nada. Agora, se a gente começa a colocar ali a nossa intenção mental e o nosso emocional para trabalhar juntos, entrar em coerência, em algum momento aquilo colapsa, ou seja, materializa. Agora, o universo não entende tensão, não entende ansiedade, não entende pressa, nada disso. A gente tem que fazer o exercício e soltar, esquecer.
fazer o exercício e viver o dia. Podem fazer de manhã e à noite, e depois viver o seu dia normal. Esqueçam, não fiquem controlando resultados. Porque aí é como empurrar. A gente está pedindo com uma mão e empurrando com a ansiedade para longe de nós. Né? Isso aí é um problema sério. Vai lavar uma louça depois que pediu, depois que fez a sua concentração. Vai tomar um banho, vai dar uma caminhada. Procura tirar da cabeça. Aí, mais uma vez, falando em decisão, né? Sempre que vier na mente da gente assim, eu acho que agora eu não vou fazer tal coisa porque está difícil, está complicado, acho que não é o momento, tem muito barulho, eu estou com sono. Qualquer desculpa que vocês forem dar, vai ser uma desculpa esfarrapada de quem não decidiu fazer ainda. E não tem problema nenhum, nós somos livres para decidir começar ao momento que a gente quer. Graças a Deus nós somos livres. E por isso, mais uma vez, reforçando uma coisa importantíssima, a gente não muda a vida de ninguém. Sempre tem gente falando comigo no WhatsApp dizendo assim, ou no WhatsApp ou lá no YouTube, dizendo assim, mas é que o outro pode ser o irmão, pode ser o marido, a irmã, filho. Eu cansei já de falar e não adianta. É porque não tem que falar. Nós somos livres para escolher o momento de começar. Então, se nós somos livres, os outros também são. Lembram daquela introdução lá do curso em Milagres? O currículo, todo mundo vai ter que passar. Não tem escapatória. Todo mundo vai ter que fazer o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o momento da iluminação. Todos passarão. Agora, o momento que eu vou começar o caminho é escolha minha. Então, se eu não conseguir ainda, e estou dizendo que é difícil, e estou dizendo que é complicado, e estou empurrando com a barriga, é porque eu não decidi fazer ainda. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Porque o ego fica dizendo que é difícil. Mas eu não consigo. Mas eu não entendi. Mas eu não consigo. Agora eu estou com muita dor de cabeça. Agora trabalhei muito hoje, estou com sono, estou cansada. Então, não decidiu. Isso tem que ficar bem claro. Porque a decisão é o primeiro passo. É reconhecer que eu posso mudar e decidir começar. Beleza? Acabei de dar de cara aqui com uma frase boa, ó. Na 201, página 201, tem um parágrafo no meio, é o finalzinho dele. A energia da decisão cria alterações internas no cérebro e corpo que os tornam imunes às condições externas do ambiente por um longo período. Entenderam como não é o ambiente que fica atrapalhando vocês, como não são os barulhos, não é o vizinho, não é o tempo. Não, é a falta de decisão. Por que umas conseguem e outras não? Né? Fica bem claro isso aqui. A energia da decisão cria alterações internas no cérebro e corpo que os tornam imunes às condições externas do ambiente por um longo período. A energia deles os protege de uma maneira que naquele momento transcende sua biologia. Olha que sério que é uma decisão. Enquanto eu não decido, o corpo me domina.
Então, assim, eu vou fazer meditação, eu começo a bocejar, eu começo a ter coceira, me dá vontade de fazer xixi, me dá uma coceira nas costas num lugar que eu não consigo nem coçar direito. Eu começo a vir muitos pensamentos. Por quê? Porque eu não decidi. Porque quando eu decido, tem um período em que cérebro e corpo nada mais vai atrapalhar. Mas é um período, né? Então eu tenho que essa decisão tem que ser tomada hora a hora. Depois tem mais um capítulo aqui que ele fala interessantíssimo sobre a mente quântica, que ele explica como que eles chegaram à conclusão, examinando átomos e moléculas e tal. Muita coisa para se ler, mas eu não acho que eu vá trazer ele todo aqui na aula, porque é muita teoria e a gente quer que a coisa funcione, né? Se fosse só teoria, todo mundo comprava o livro, lia e pronto. Então, eu quero trazer para vocês o mais apurado possível. Eu vou ler um pedacinho aqui. Também na página, deixa eu ver que aqui não tem, 253. Lá embaixo. Onde ele fala que os participantes escolheram acreditar em si mais do que qualquer outra coisa. Porque para a gente fazer um trabalho onde nós somos o placebo, a gente tem que acreditar como se nós fôssemos o remédio mesmo. Como se nenhum princípio mágico, né, como explica lá o Sen, como se nenhum princípio mágico fosse capaz de curar mais do que nós a nós mesmos. Porque os princípios mágicos, que é tudo aquilo que está fora de nós, que podem ser os remédios, podem ser as terapias, tudo ajuda. Mas a cura real sou eu comigo mesmo. Em algum momento isso vai ter que ser feito. O reiki, por exemplo, para quem é reikiana, não sei se alguma de vocês trabalha com reiki, mas para quem é reikiana tem uma coisa bem interessante. Eu até anotei aqui, vamos ver se eu rapidamente acho. Não, mas nem precisa, de cabeça eu vou explicando para vocês. Assim, ó. Como é que o reiki funciona? Primeiro, eu confio no reiki. Por quê? Porque em algum momento eu já tive alguma experiência, ou uma pessoa muito confiável me deu um depoimento, e eu começo a me abrir para isso. Então, eu começo a me abrir para esse milagre, entre aspas. Eu tive muitas experiências no reiki, me abri para fazer os cursos, isso há muitos anos, foi 2010, 2012. E tive muitas experiências positivas. Então, o que aconteceu? Eu desenvolvi em mim uma crença de que o reiki funciona, né? Então, o que acontece? O reiki, ele é a união de uma pessoa que está se dispondo a estar ali, a ser um veículo, e a outra pessoa se abrindo para receber. Então, é como se fosse um match daquela que quer doar e aquela que quer receber. Ah, mas aí o que acontece? Acontecem coisas fora do comum. Sabe o que mais acontece no reiki? E se tiver alguém aqui
que é reikiana, que já recebeu o reiki, ou que sabe mais do que eu vou falar, podem trazer, tá? Não é o que eu vou falar que é verdade absoluta, é a minha compreensão essa. Quando a pessoa se dispõe a fazer algo, é porque essa pessoa acredita no que ela está fazendo. Ela acredita na nossa força, ela acredita na força do espírito. Então, ela se propõe a fazer aquilo, ela se propõe a doar, a se doar, né? A estender. O que é estender? É se estender. Eu estou estendendo aquela pessoa que eu sou para o outro. Eu estou me doando. E o outro, que está ali para receber, aberto também, ele vai lembrar de quem ele é. Porque ele se reconhece. Porque o amor, ele é tão grande, tão puro, que quando uma pessoa se oferece para fazer, o outro se reconhece. Um se reconhece no outro. Olha que interessante. E ali, quando se dá esse match de abertura, ambos se curam. É um trabalho maravilhoso. Mas tem que ter essa pegada de entender isso. Não é simplesmente, vou botar a mão em cima, sei lá eu da onde, da pessoa lá e vou ficar ali. Não. A gente estende aquilo que a gente é de verdade. E a gente é puro amor. E a gente é saúde. E a gente é alegria. E a gente é cura. Né? E o outro tem isso como referência e ele lembra de quem ele é. Então, realmente, o reiki é uma ferramenta milagrosa quando feita assim. E isso que eu estou chamando de reiki pode ser qualquer outra coisa. Porque os nomes só servem aqui para a gente como símbolo, né? O nome é um símbolo para a gente entender do que está se falando. Mas serve para qualquer coisa. Se eu sou procurada por uma pessoa e estou ali com ela em presença, ou seja, estendendo a pessoa que eu sou, estendendo aquilo que eu tenho para oferecer, que eu sei que o outro também tem a mesma coisa, eu vou despertar no outro aquilo que ele já tem. Eu vou lembrar o outro daquilo que ele já é. Eu posso ficar em silêncio, olhando nos olhos, atento, ouvindo. Presença é a coisa mais importante que tem, a presença. Pode falar, Mirna. Ô, Carla, então, eu sei que aqui é o estudo do livro, né, do Joy, mas eu posso acrescentar para você, ou então colocar aí para você me explicar melhor. Essa questão também a gente pega, você estava falando da questão do nome, que é apenas um símbolo, mas então a gente pode olhar lá no 100, que essa questão é a empatia, né? Para o 100 que você está falando, é a empatia, né? Quando você traz, aqui você fala do reiki, mas no 100 ele fala a questão do Espírito Santo, né? Da espiritualidade, e através do Espírito Santo, você entrega a sua percepção, e ele traz para você a percepção da criação, do amor, do puro amor, e da força, e você se envolve nesse amor, nessa criação, e, consequentemente, você vai expandir isso para o outro. Então, no 100, é, o, é a empatia, né? É o que você explicou em umas aulas atrás aí, no estudo que eu estou acompanhando, e que inclusive no 100 fala, né, no livro, eu sei que é outro livro, que é outro segmento, porém, nesse estudo do 100, tem até uma parte lá que fala o que seria a empatia. Então, a gente pode encaixar também aqui nessa questão? Sim, sim. Sim. Obrigada. É que o 100, ele tem um estudo tão mais profundo, mais é um pouco além,
Mas não sai desse caminho, o caminho é o mesmo. O caminho do Joe Dispenza é o mesmo caminho, só que explicado de uma outra forma, tá? Agora, sim, ó. Dentro do 100, a gente estuda que somos todos um em essência, né? Então, é um estudo um pouquinho além, mas o Joe Dispenza, aqui nesse livro, ele, entre linhas, ele fala a mesma coisa. Entre linhas, se vocês observarem e lerem ele com muita atenção, vocês vão ver que ele fala a mesma coisa. A gente aprende que somos um em essência. Se somos um em essência, aqui no mundo, cada um tem um corpo, cada um tem uma família, cada um tem a sua, entre aspas, individualidade. Então, aqui não tem como a gente ser um em corpo, né? Mas quando a gente se propõe a uma cura, nós conseguimos entrar nesse lugar da mente onde todos somos um. Onde a gente consegue estender a nossa compreensão, onde a gente consegue entender que o outro, às vezes, só precisa ser ouvido para que ele relaxe, solte. Então, às vezes, as pessoas querem mudar os seus filhos, os seus relacionamentos na marra. E isso não funciona assim, porque com o corpo a gente não muda ninguém. A gente muda quando a gente consegue estender para o outro e fazer o outro lembrar quem ele é. Essa é uma empatia verdadeira. Não somos nós que entramos no problema do outro. A gente estende para ele a verdade dele, né? A gente não entra... isso aí tem uma diferença que, às vezes, as pessoas se confundem um pouco. Porque a gente tem que ter empatia. Então, eu tenho que ir lá na casa da pessoa que está mal... E aí eu chego lá com ela, sento e sinto a dor dela, choro junto. Não. Se acontece isso, se afunda todo mundo. A gente não tem que sentir a dor do outro. A gente tem que ser referência para o outro de que aquela dor não precisa. Mas, obviamente, eu não vou chegar e vou dizer assim, não, essa dor que tu tá aí é da tua cabeça, isso não significa nada. Obviamente não. Mas eu tenho que mostrar força. Eu não posso mostrar fraqueza e chorar junto. Eu tenho que segurar a peteca. Tem que ter firmeza. Empatia não é... Porque as pessoas falam como um conceito, assim, bem raso. O que é empatia? Empatia é sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro. Não, não é nada disso, porque senão os dois vão para o mesmo barco e se afundam os dois. Pelo contrário, se a gente vê que o clima está pesando e eu não tenho condições de me manter, eu me afasto. Porque senão a pessoa me puxa para o buraco junto com ela. Eu preciso ter força, eu preciso desenvolver essa neutralidade, que a gente aprende com o 100, a gente tem que ir desenvolvendo essa neutralidade para que a gente seja referência para o outro. E eu não estou dizendo, né, gente, que não vai correr uma lágrima, não é esse radicalismo, mas eu não vou estribuchar junto, entendeu? Eu não vou cair no lugar que o outro está me puxando, não, eu é que tenho que puxar a pessoa, tem que pegar na mão firme. Agora, se eu vejo que eu ainda não tenho condições de ajudar, eu me recolho, prefiro arrumar primeiro a minha casa. Ninguém ajuda ninguém com a sua casa bagunçada. E a gente consegue ajudar o outro arrumando a nossa casa. É assim que a gente ajuda o outro. A minha casa tem que estar brilhando para que eu consiga sair e estender a mão para alguém.
Senão eu fico nos meus limites e vou fazendo só o que eu posso, que é cuidar da minha casa, que é o principal. Mais alguma pergunta? Querem colocar mais alguma coisa? Reforçando aqui mais um pouquinho da cura. Baseado no que aprendemos, se você ensaiar mentalmente o futuro desconhecido, com uma intenção clara e uma emoção elevada, e repetir esse processo, deverá ter alterações neuroplásticas reais no cérebro e alterações epigenéticas no corpo. Essa frase está na página 254, no penúltimo parágrafo ali. Perceberam, com tudo isso que a gente falou hoje, a importância gigantesca da gente fazer a meditação? Quando a gente consegue fazer esse treinamento de meditação, a gente consegue se manter mais atento durante o dia, mais presente durante o dia, porque a gente está ali no treino. Ó, agora eu vou entrar numa outra parte. A gente rapidinho vai dar conta desse livro, hein? Nosso trabalho vai ser tiro curto. Que é o seguinte, capítulo 11, preparativos para a meditação. Achei bem importante isso aqui também. Acho que de tudo que eu li até hoje, e eu não li pouca coisa, foi a forma mais perfeita que eu já vi de definição de preparativo para fazer uma meditação. Primeiro, ele explica que os horários mais favoráveis para a gente fazer a meditação é de manhã, logo que acorda, e à noite. Por quê? Porque tem as ondas ali, né? Então tem a onda beta, que é aquela onda onde a gente está normalmente, a gente está agora aqui em beta, onde a gente está alerta, né? Alerta para entender o que está sendo dito na aula. Depois tem a onda alfa, onde a gente começa a diminuir o barulho. Quando a gente começa a fazer aquelas primeiras respirações, onde a gente começa a abrir espaço, onde a gente vai soltando as resistências e começa a se abrir. Então, ali ainda tem um burburinho, ainda tem pensamento vindo, só que ali a gente está mais atento, a gente observa pensamentos vindo de passado, de futuro. Então, ele diz que nesse horário da noite e da manhã, a gente vai saindo de noite do beta, das ondas mais barulhentas, vai entrando em alfa, depois vai indo mais profundo, até que a gente dorme. Então, a gente passa por todos os processos de onda. E de manhã é o contrário. A gente está no profundo e a gente vem voltando até a alfa e beta. Então, são horários que a gente vai entrar em contato com essas mudanças de onda. Então, facilita para a gente. Mas não é uma regra. Se alguém quiser meditar ao meio-dia, porque não conseguiu... Agora, ele diz isso, que é o mais fácil. E eu comprovo e assino embaixo. Para mim, de manhã é fantástico. Eu não tenho pensamento nenhum, eu acordo muito vazia, sem preocupação nenhuma, logo que acorda. Aí depois já começa o barulhinho, né? Mas na hora que acorda, meditar é uma coisa maravilhosa, mas para aquelas que são mais sonolentas de manhã, se resolver meditar logo que acorda, vai dormir de novo.
Então, tem essa nuance. Ou senta bem, com a coluna bem reta, e procura tomar um cafezinho preto antes de começar, para mostrar assim, eu estou acordada, mas eu ainda estou vazia. Estou pronta para fazer a minha meditação. É maravilhoso. É maravilhoso. A gente não tem vontade de sair desse estado. E à noite também é bom, mas se fizer deitada, vai dormir. Então, assim, com o tempo, a gente não dorme tão fácil, porque o estado é tão gostoso que a gente quer ficar nele. É um estado onde a gente fica mais no mundo interno do que no mundo externo. Só que a nossa mente está bem desperta ali. Então é um estado delicioso, a gente não sente mais o corpo e fica só ali em imagens, e aí cada um tem as suas experiências, né? Isso é uma coisa importante. A outra coisa é assim, determinem um lugar, porque o nosso cérebro, ele funciona por associação. Então, assim, a partir do momento que eu determino algumas coisas, algumas regrinhas, ele começa a entrar nessas regrinhas. Então, ele já olha aquela cadeira que vocês escolheram fazer a meditação, ou um cantinho da sala, qualquer lugar, e ele já vai começando a entrar no estado adequado. Aos poucos, ele vai fazendo cada vez mais isso. Outra coisa, procurar tirar todos os ruídos externos, porque as distrações, elas tiram muito a gente da concentração, e o ego é o rei de fazer as distrações para nós, né? Vai ouvir o barulho lá do gato miando, do cachorro latindo. Tirem os animais de estimação de perto, porque também atrapalha e vocês não vão conseguir fazer como deveria. Animais de estimação pulando no pé, no colo, miando, latindo, vai atrapalhar. Não tem problema nenhum se quiserem fazer também assim, mas saibam que vai atrapalhar. E o ego tá louco para que isso seja feito, né? Tá assim, babando para que a gente não consiga fazer o que tem que fazer. Óculos para fechar bem as luzes, para não distrair também. Barulhos, procurar colocar fone de ouvido, botar uma musiquinha de preferência de fundo. Eu, hoje em dia, estou fazendo bastante sem música também. Mas uma musiquinha de fundo é mais para tirar vocês dos barulhinhos que distraem, né? Deixa a mente faz o círculo aquele da música e consegue relaxar com mais facilidade para quem não consegue. E o corpo precisa estar confortável, né, gente? Tem que fazer xixi antes de fazer, tem que botar uma roupinha mais frouxa, tem que tirar os óculos, tirar qualquer coisa que esteja apertando, se colocar numa posição bem, né, confortável, empurrar bem o peito para frente para sentir aqui bem o cardíaco e o plexo solar, eles têm que estar bem ativos para a gente fazer bem a meditação. O tempo, não coloquem tempo, porque senão vocês começam já, não, tá quase na hora de terminar, agora só falta 10 minutos, aí também atrapalha. Então, separem pelo menos 1 hora. Se fez em 15 minutos e foi ok, beleza, mas se permitam ter um tempo para isso. Isso é importante. Às vezes eu medito 1h30 e acho que passou 15 minutos. Então, vocês têm que chegar num ponto de dizerem assim, nossa, está na hora da minha meditação, agora ninguém vai me atrapalhar porque esse horário é meu. E isso é uma decisão. E vocês têm que conseguir fazer isso, chegar nesse ponto de querer muito, ao invés de comer uma torta, vocês vão desejar uma meditação. Vocês trocam qualquer coisa por aquele momento. Agora, esse capítulozinho aqui, eu vou ler porque ele é muito importante, muito, muito, muito importante. Olha só, eu até vou fazer uma gravação disso aqui, para deixar lá no YouTube, que eu achei sensacional.
Página 288. Dominando sua vontade. Quero alertá-lo sobre um obstáculo muito comum para quem inicia uma prática de meditação. Sempre que você começa a mudar alguma coisa em sua vida, seu corpo operando como a mente sinaliza o cérebro para ficar no controle de novo. De repente, você pode começar a ouvir vozes negativas em sua cabeça, tipo, por que você não começa amanhã? Você é muito parecido com sua mãe. O que há de errado com você? Você nunca vai mudar. Isso não parece estar certo. É o corpo tentando desbancá-lo para poder ser a mente de novo. Você pode, inconscientemente, ter condicionado o corpo a ser impaciente, frustrado, infeliz, vitimista ou pessimista, para citar alguns exemplos. Então, é assim que ele quer se comportar subconscientemente. No momento em que você responde a essa voz, como se o que ela está dizendo fosse verdade, sua consciência mergulha de volta no programa automatizado. E aí você volta a pensar os mesmos pensamentos, a realizar as mesmas ações e a viver pelas mesmas emoções, mas ainda assim esperando que algo mude em sua vida. Se você usa sentimentos e emoções como um barômetro para a mudança, o que acontece é que inviabiliza essa possibilidade. Porém, quando liberta o corpo das amarras das emoções, você consegue relaxar no momento presente e libera a energia do corpo, passando de partícula a onda, disponibilizando a energia para estabelecer um novo destino. Para chegar ao estágio de ensinar a seu corpo uma nova maneira de ser, você precisa sentar o corpo e mostrar a ele quem é que manda. Olha isso aqui agora. Temos um rancho com 18 cavalos e dominar a vontade para manter o foco na meditação é semelhante a montar em um garanhão depois de não cavalgar com ele há algum tempo. Quando subo na sela, o garanhão não dá a mínima para mim. Ele sente o cheiro das éguas do outro lado da propriedade e é para lá que ele vai a atenção dele. É como se ele dissesse, por onde você andou nos últimos 8 meses? Adquiri uns maus hábitos enquanto você esteve ausente. A mulherada está lá. Não me interessa o que você quer fazer. Vou é derrubar você. Olha o ego aí presente. Olha a importância da gente não deixar passar muito tempo. Porque senão o garanhão adquire os maus hábitos de novo e vai ser começar de novo. Quem manda aqui sou eu, diz o garanhão. Ele fica bem louco, mostra-se temperamental e controlador e tenta me jogar contra o cercado. Mas fico atento a ele, e quando sua cabeça começa a virar na direção das éguas, eu o controlo. No momento em que o vejo começar a se desvencilhar do meu comando, agarro as rédeas com calma
Mas, firmeza, puxo e espero. Não demora muito, ele para e dá uma bufada. Eu o acaricio no flanco e digo, muito bem. Damos 2 passos, vejo sua cabeça começando a virar de leve outra vez, faço-o parar e espero. Ele bufa de novo, e quando entende que estou no comando, recomeçamos a avançar. Repito o mesmo procedimento até ele, enfim, se render a mim. Esse tipo de reorientação suave, mas firme, é exatamente a mesma abordagem a ser usada com seu corpo quando você se senta para meditar. Pense no seu corpo como animal que você, como consciência, está treinando. Toda vez que você fica ciente de que sua atenção se desviou e traz de volta dessa maneira, recondiciona seu corpo para uma nova mente. Você domina a si mesmo e seu passado. Digamos que você acorde pela manhã e tenha uma lista de pessoas para ligar, de tarefas a serem executadas, 35 mensagens e um monte de e-mails para responder. Se a primeira coisa que você faz a cada manhã é pensar em todas as coisas que precisa fazer, seu corpo já está no futuro. Quando você se senta para meditar, sua mente naturalmente pode querer ir nessa direção. Se você permitir, seu cérebro e corpo irão para o mesmo futuro previsível, porque você antecipa um resultado com base na experiência de ontem. Olha as crenças aí, percepções aí. Então, no momento em que percebe que sua mente quer ir nessa direção, basta puxar as rédeas, acalmar o corpo e trazê-lo de volta ao momento presente, assim como faço ao montar meu garanhão. Se no momento seguinte você começar a pensar, sim, mas tenho que fazer isso, me esqueci daquilo, preciso fazer e não consegui fazer ontem, apenas traga sua mente de volta ao presente outra vez. Se isso continuar acontecendo e provocar frustração, impaciência, preocupação e etc., lembre-se de que qualquer emoção que você experimente faz parte do passado. Você percebe e fica ciente. Ah, minha mente e corpo quer ir para o passado. Tudo bem. Vamos nos acalmar e relaxar de volta ao presente. Assim como sua mente tenta distraí-lo, seu corpo pode fazer o mesmo. Pode ficar enjoado, criar dor, provocar coceira no meio das costas. Se isso acontecer, lembre-se de que é apenas o corpo tentando ser a mente. Ao dominar o seu corpo, você se torna maior do que ele. Se conseguir dominá-lo durante a meditação, quando voltar às atividades do dia, estará mais presente, mais consciente e menos inconsciente. Mais cedo ou mais tarde, assim como o meu garanhão se rende a mim e segue meus comandos sem deixar que as éguas ou qualquer outra coisa o distraiam, seu corpo também se submeterá à sua mente durante a meditação, sem ser capturado por pensamentos dispersivos. Quando cavalo e cavaleiro são um, quando mente e corpo trabalham juntos, simplesmente não existe sensação melhor. Você está em um novo estado de ser. É incrivelmente fortalecedor. Muito bom, né?
É muito bom esse texto. Eu já li várias vezes. E me surpreendo cada vez que eu leio, porque é exatamente isso. Quando o cavaleiro, que é a mente, e o cavalo, que é o corpo, entram na mesma sintonia, querem a mesma coisa, não tem doença que chegue. Não tem nenhuma emoção ruim. É muito fantástico o jeito que ele explicou isso aqui. Bom, gente, eu não vou ler mais adiante aqui, porque eu gosto de fazer as coisas com muita calma, senão a gente vai terminar esse livro muito rápido, nós vamos ter que parar com essa aula. Não é a ideia tão rápido assim. Então, se vocês tiverem vontade, quiserem tirar os óculos, tirar qualquer coisa que esteja amarrando, atrapalhando, façam tudo com calma. Vou dar um tempinho aqui para vocês, se quiserem fazer xixi, pegar uma água, pegarem uma coisinha para tapar os olhos. Lembrem desse texto, lembrem desse garanhão que quer fugir a todo instante. A gente precisa ter as rédeas disso, precisa dominar. Fiquem bem tranquilas, façam as respirações de vocês com tranquilidade. Vou colocar aqui uma musiquinha de fundo só para que fique, que ajude um pouco a concentração. Vão respirando, podem ir respirando com calma. Vão soltando os ombros, pescoço. Nesse momento, nada mais importa. Estejam vocês bem no presente, no aqui e agora. Aproveitando e usufruindo de todos os minutos. Sintam o corpo. Esse é o primeiro passo para que a gente consiga começar a entrar num estado meditativo, é sentir o corpo. Assim a gente faz uma abertura na mente. A gente sai do mundo externo e começa devagarinho a entrar para o mundo interno. Comecem a sentir os pés, a superfície que o pé toca, os dedinhos do pé, do direito, do esquerdo. Percebam o espaço que tem em volta do pé de vocês, dos dois pés, o pé direito, o pé esquerdo, a sola dos pés, nesse momento, podem estar já ficando. Respire. Comecem a sentir os tornozelos pesados. As pernas, os joelhos. A circulação do sangue das pernas, dos pés, até o quadril. Aquele sangue circulando quentinho. Todo o espaço que as pernas de vocês ocupam dentro do espaço. Sintam a musculatura.
todas as células, os poros, contato da pele de vocês. Vai subindo mais um pouquinho, chegando ali na cintura. Sintam os glúteos, a barriga, a coluna vertebral lá do saco até cervical, vértebra por vértebra. Todas as costas, a musculatura das costas, os ombros que agora já estão pesando, derretendo, tão relaxados. Respirem bem fundo. Solta bem o cabelo. Muito bem. Sintam agora o coração pulsando no meio do peito. Empurra um pouquinho o peito para frente, os ombros para trás. Muita delicadeza, oferecendo o coração para bater no ritmo do impulso. Sintam a alegria, a gratidão. Agradeça a nova vida que está acontecendo agora. Agradeça, agradeça, agradeça. Sintam bem braços, direito, esquerdo, as mãos, todos os dedinhos das mãos. Pode ser que vocês já estejam sentindo o formigamento das mãos, recorrendo sangue. Sintam o ar da respiração entrando. Temperatura do ar. Sintam todo o espaço, percebam o espaço que esse corpo de vocês ocupa dentro desse espaço. Respirando, sintam o pescoço, por dentro e por fora, a energia, as orelhas, boca, nariz, os olhos. Quanto mais vocês respiram, mais os olhos estão pesados, a mente vai expandindo. Vocês vão se sentindo cada vez melhor. Percebam o espaço que a cabeça de vocês ocupa dentro do espaço. Percebam a sensação do corpo. Vocês têm os pés subindo pelas pernas, pelo tronco, os braços, pescoço, cabeça. Conscientes de todo esse espaço do corpo. E a mente cada vez mais relaxada, quieta, tranquila.
sereno, uma mente gentil, alegre, uma mente próspera, abundante, tranquila, amorosa, livre. Sintam todas essas palavras entrando na mente de vocês, como se mente e coração batessem juntos. As palavras vão entrando, o coração vai sentindo a alegria, vai sentindo a confiança, a tranquilidade, a fé, a gentileza, a calma, os espaços para entrar tudo aquilo que vocês querem de positivo. Agradeçam que isso já está aqui. Agradeçam essa vida que já está acontecendo agora. Não é amanhã, não é daqui a um mês, é agora. É só vocês decidirem isso. Respira fundo para sentir esse novo corpo, essa nova mente. Façam respirações bem profundas, bem calmas. Agora, com esse novo comando, eu vou deixar vocês curtindo somente essa música, deixando um espaço para vocês alimentarem de tudo aquilo que vocês querem que aconteça. Sempre agradecendo como se já estivesse aqui agora. Bem lentamente, vocês podem ir voltando, trazendo a mente de vocês de novo para o presente.
Podem ir mexendo um pouquinho os dedos das mãos, dos pés, pescoço. Isso, muito bem. Pronto, meninas. Opa, isso aí. Conseguiram relaxar? Que bom. Então, se não temos mais perguntas, quinta-feira temos a nossa aulinha. Que bom, gente, que bom. Conseguiu, Fábio? Ótimo. Então tá, meninas, quinta-feira, então, a gente tem a nossa aula. Seguiremos nosso estudo de segunda a segunda que vem.